Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos testar a chave de impacto mais barata que eu encontrei na internet para ver se realmente ela vale a pena. Nós vamos desmontar, testar a capacidade da bateria, testar com método que tem relativa precisão para comparar uma ferramenta com outra, o torque máximo, vai ser top demais. Para vocês terem noção, essa chave de impacto que já acompanha 2 soquetes e também uma bateria e carregador tá na faixa de R$200. Bem barato, né? Mas o ponto é, será que vale a pena? Chaves de impacto são muito úteis quando você quer, por exemplo, soltar parafusos pesados, né, difíceis de remover, como parafusos de carro, parafusos de moto, bicicleta, barcos. Quando você quer colocar parafusos grandes na madeira, tudo isso sem fazer esforço no seu pulso. Porque ao contrário de uma parafusadeira comum que está sempre exercendo torque de forma constante, essa daqui trabalha com impactos. Vou explicar melhor no vídeo, bora dar uma olhada. Essa daqui é a caixa da ferramenta, uma caixa bem pequena mesmo, ela não tem maleta, até por esse preço, né? É da marca Junli, promete ter 580 Nm máximo de torque. Tá, galera? Eu acredito que não vai dar isso aqui, mas nós vamos testar. Já acompanha 2 soquetes, motor brushless, então não é motor escovado, tem uma maior vida útil. 48 volts, também desconfio que não é essa tensão. Baterias de 1 de lítio, ok. Só não vai ser 48 volts, dá para saber até pelo tamanho. Rotação de 1500 até 1750 RPMs, né? Vamos testar. Impactos por minuto, 1700 até 2100. Esse torque aqui de 580 Nm. Ela possui um encaixe de meia polegada e também parece ter o furo de 1/4 sextavado para colocar bits diretamente. Isso é bem legal. Possui velocidade variável no gatilho. Abrindo a caixa aqui, nós temos uma luvinha que acompanha, o carregador que promete fornecer até 1 A, 48 volts. Vamos testar isso tudo. Uma bateria no encaixe padrão Makita 18 volts, terminal positivo e negativo, terminal de recarga, dá para fazer a recarga por aqui também. Inclusive é por esse terminal que esse carregador faz a recarga, né? Conectando aqui. Acende vermelho quando está carregando e verde quando está carregado. Se você tem outras ferramentas chinesas com esse mesmo padrão de encaixe, Makita, dá para utilizar nela. E se você tem baterias originais da Makita, dá para utilizar nela também. Aqui atrás a bateria promete ter 6.000 mAh de capacidade ou 6 Ah. Acredito que não vai dar essa capacidade também, mas vamos ver nos testes o que vai acontecer. Vem 2 soquetes de impacto de 17 e 19 milímetros. Já adianto para vocês, galera, que esses soquetes eu comprei já outras marcas de chave de impacto. E vem praticamente o mesmo soquete em todas, né? É idêntico. E eles quebram bom de um galho, tá, galera? Eles têm uma durabilidade boa até. Isso é bom porque daí você não precisa comprar outros desses daqui, porque eles vão funcionar de certa forma. E claro, a ferramenta aqui. E também o manual. O manual parece ser da própria ferramenta, da Junli, mas está todo em inglês. Aparentemente a pega da ferramenta é boa, tá, galera? O gatilho não fica travando, chave de reversão boa de mudar também. No meio ela trava o gatilho. Isso é muito bom para caso você bote numa caixa de ferramenta, alguma ferramenta não fique acionando aqui e drenando a bateria. Aí você chega lá no serviço onde você quer fazer e não vai ter bateria na ferramenta, né? É bom ter essa proteção. LED para poder clarear o ambiente. Não vai ser um LED forte, mas vai quebrar um galho. Aqui é emborrachado, bem legal. Não tem muita rebarba. Aqui também é emborrachado. Aqui totalmente de metal, bem legal essa parte. Encaixe de meia polegada com encaixe sextavado para colocar diretamente o bit, galera. E já dá para ver lá no fundo o ímã de neodímio para ajudar esse bit a não sair fora. Achei ela bonita, tá? A construção dela legal, compatível com esse preço, bem legal mesmo. Vamos escutar o ruído dela? Ó, sentido de aperto. Um ruído suave, motor silencioso. Aqui ela está apertando na velocidade mais baixa, vamos colocar na mais alta, ó. Aí ficou bem mais rápida, né? Conforme ela aumenta a velocidade de rotação, ela aumenta a força do impacto, aumentando o torque na qual ela aperta o parafuso. Na reversão, ela só tem uma opção de velocidade. Tanto até que nem aparece aqui as opções de seleção de velocidade, porque ela já vai na máxima para soltar o parafuso, né? Então, ó. Esse é o ruído. Pessoalmente aqui, galera, um ruído não tão alto e bem agradável. A bateria, galera, tem indicador de carga. Isso é bem legal, hein? Tanto na bateria quanto aqui na ferramenta, tá? Essa parte aqui é o indicador de carga da bateria. Além de conseguir selecionar as velocidades, quando ela está no modo soltar parafuso aqui, ó, você consegue clicar nesse botão e ativar um modo de desligamento automático para soltura de parafusos. Olha só, vou pressionar o gatilho no modo soltar, ó. Percebeu que eu tô com o gatilho pressionado e ela desligou sozinha, ó?
Isso é bem legal para você, na hora de soltar um parafuso, o que ela faz aqui? Ela mede a corrente do motor e enquanto ela está soltando um parafuso que está pesado, ela vai dando força máxima, batendo no parafuso. Assim que ela percebe que o parafuso soltou, ou seja, a corrente de consumo do motor caiu, ela detecta isso e desliga automaticamente a sua chave de impacto para ela não ficar girando o parafuso em falso ali na rosca, sendo que ela já soltou, né? Então é bem legal essa função, nós vamos testar na prática para ver se funciona. Bora desmontar para ver como é por dentro? Essa tampinha de trás já é o apoio do rolamento do motor. Aqui ela por dentro, dá para ver a placa controladora. Essa placa controladora pega a tensão contínua da bateria e converte impulsos trifásicos para alimentar o motor. Dá para ver que o motor realmente é brushless, ou seja, não é um motor que tem escovas, aquele motor que sai faísca no acionamento. Por isso ele tem uma vida útil maior. Ele também tem uma maior eficiência energética, ou seja, ele vai conseguir realizar mais trabalho com a mesma bateria. Claro, considerando os dois motores com qualidade. Gatilho progressivo, não tem guarda-pó, terminais com boa espessura até, tem resina para evitar que a vibração solte os fios, tem resina aqui para evitar também isso e para a entrada de poeira. Esse daqui é o rotor do motor, feito com ímãs de neodímio, por isso que esses motores são pequenos e fortes também, ó. O ímã é muito forte, galera. Rolementado nas duas pontas, hélice para poder refrigerar o motor, engrenagem do eixo de saída toda de metal e eixo todo de metal por dentro. Não tem sinais de que o eixo foi balanceado, mas não senti nenhuma vibração no momento do uso da ferramenta. Esse daqui é o estator do motor. A placa controladora gera pulsos para essas três fases do motor. Quando esses pulsos elétricos passam pelas bobinas, gera um campo eletromagnético rotativo que vão interagir com o campo magnético do ímã, fazendo o rotor girar. Aqui na parte de caixas de engrenagem, vamos dar uma olhada. Gostei dessa tampinha. Aqui é uma bucha. Normalmente se usa buchas ao invés de rolamento em chaves de impacto por conta da vibração, do impacto. Um rolamento poderia trincar. Tem O-ring para vedação, isso é bem legal. Redução planetária, que serve para diminuir a RPM do motor, né, no eixo de saída e aumentar o torque. Gostei da construção dela, pessoal. Olha só que legal os metais, os encaixes. Diferente das outras que nós desmontamos aqui, né? Parecido, mas diferente. A engrenagem externa aqui, ó, ela sai fora, que legal. Tem uma espessura boa. Deve ser de um material temperado. A case do motor, que é feita de alumínio, também parece ter uma espessura boa. A saída do eixo é uma bucha, né? Ó, ela é embuchada. Essa parte gira aqui, ó, a bucha. E tem um O-ring nessa, ó que legal, para evitar a entrada de sujeira. Bem legal, hein? Bucha plástica para eliminar o atrito dessa parte raspando lá. Vamos tirar aqui, ó. Engrenagens todas metálicas, eixo metálico, que é o que a gente espera, e um sistema de mola para poder dar os impactos juntos com a bigorna. Marlon, como que um motor tão pequeno desse consegue gerar impactos tão fortes e soltar parafusos tão apertados? Porque ao contrário de uma parafusadeira comum, onde o torque do motor é entregue de forma constante na saída, a chave de impacto ou parafusadeira de impacto, galera, ela faz assim, ó. O motor gira essa caixa de redução, que diminui a RPM, porém aumenta o torque, girando essa bigorna aqui. Quando essa bigorna gira, ela bate nesse eixo, girando ele junto. Imagine que você está soltando um parafuso. Nesse momento, o parafuso está difícil de sair, apertado, então o eixo vai pesar. No momento que o eixo pesa, essa bigorna escapa dessa forma aqui, acumula energia, né? Energia cinética, energia mecânica, e quando ela acumula energia, o motor tem tempo de girar essa bigorna para, ó, pá, dar um impacto, girando o parafuso. No momento que ainda o parafuso está apertado, essa bigorna escapa. De novo, o motor tem tempo de acumular energia girando essa bigorna e de novo o impacto, pá! E com isso você consegue acumular energia mecânica através da rotação e dessa bigorna e disparando ela de uma vez. Com isso, conseguindo muito torque de saída. É como se você colocasse uma chave no parafuso que está duro e começasse a dar marretada na chave. É com impacto. Quando o parafuso fica mole, não é necessário mais os impactos. Então o eixo de saída vai girar na mesma velocidade que a bigorna. Ela fica presa aqui, ó. Eu estou deixando uma animação para vocês verem como a chave de impacto trabalha aí. Olha que legal. O pessoal abriu um buraco numa chave de impacto para mostrar o funcionamento dela por dentro. E é por isso que ela tem tanta força num espaço reduzido com um motor pequeno. E é por isso também que ela não exerce força no seu pulso, porque ela sempre está escapando e batendo aqui. Para nós podermos compararmos com outras chaves de impacto, eu vou pesar a bigorna. O peso da bigorna é importante, porque é o peso da bigorna e a rotação que ele gira, a velocidade de giro dele, que vai determinar a energia máxima de saída. Quanto maior o peso da bigorna e quanto maior a rotação de giro, maior será a força que será aplicada no parafuso, melhor, o torque. Claro que isso depende de outros fatores da construção
construção da máquina, mas esses são os dois principais. 258,4 gramas. O tamanho do rotor, para a gente poder comparar também, 26,4 milímetros de diâmetro, área útil do campo magnético, 15,4. O estator tem 48 milímetros de diâmetro por 14,8. Vou fazer o processo inverso, montando tudo de novo em 3, 2, 1. Ferramenta montada de novo, vamos ver a rotação no modo apertar, velocidade mínima. 1770 RPM, ela promete ter de 1500 até 1750, então na velocidade mínima já deu 1770, já deu acima da máxima, vamos ver a máxima agora. 2443 RPM. Modo soltar. 2.420 RPM. Então ela tem uma RPM bem acima da informada na etiqueta. Muito bom. O encaixe sextavado dela, ó, entra bem justinho e é bem firme, tá, galera? É difícil escapar. Claro que a gente vai testar lá na prática, mas o imã pelo menos é forte. Bora ver como que ela se sai colocando um parafuso Phillips, ó. Vou colocar aqui o bit, entra justinho. Parafuso de 4,5 por 60, aqui na madeira cambará de dureza intermediária, tá, galera? Não é uma madeira mole, não. Sempre é furo. Vamos já ir na velocidade de aperto maior. Bateria completamente carregada. Vamos lá? Chegou a quebrar o parafuso, galera. Quebrou o parafuso. Tava indo certinho, hein? Rápido. Peguei um parafuso de melhor qualidade, com o tamanho aproximado. Bora ver. Aí sim, hein? Vai que vai, né, galera? Olha. Para tirar o parafuso é muito rápido. Para pôr parafuso com uma chave de impacto é uma beleza, né? Não força nada do pulso. Agora a brincadeira vai ficar séria. Um dos usos de chave de impacto é colocar parafusos grandes na madeira, de forma segura, né? Então parafuso que tem 100 milímetros de comprimento por 8 milímetros de espessura. Vou colocar no aperto velocidade baixa, só pra gente ver a diferença. Sempre é furo, hein, galera? Madeira de dureza intermediária. Vamos lá, então. Dá pra ver que ela tá indo, porém devagar, na velocidade baixa. Ó. Ela continua indo, mas o progresso é mais lento. Vou colocar na velocidade maior agora. Reparem que meu pulso não faz força nenhuma, ó. Vou ficar com 2 dedos aqui, ó. Ou seja, é bem seguro, né? Ó, ainda não entrou tudo? Bora lá. Tá. Rachou a madeira, galera. E o parafuso foi tudo. É muito duro colocar um parafuso desse, galera, sem pré-furo, numa madeira de dureza intermediária. Mas essa dá conta sem você se esforçar quase nada. Vou tirar o parafuso. Antes, só deixa eu mostrar pra vocês que rachou. Ó, rachou até a madeira. Removendo o parafuso. Fácil também. Como ela tem um encaixe sextavado, vou utilizar essa broca serpentina da Makita de 16 milímetros de diâmetro. Essa madeira tem 5 centímetros de espessura. Bora ver? Velocidade máxima. Fura facinho demais, né, galera? Sem fazer esforço nenhum. Muito top. Broca chata, baratinha, de 25 milímetros. Vai que vai. É claro que ela não tem uma trava para manter a ferramenta travada lá na parte de um quarto, mas se você souber controlar, ela não fica saindo o tempo todo. Fura que é uma beleza. Vamos fazer agora um teste de torque máximo de soltura. Para isso vou apertar esses dois parafusos com 200 e 300 Nm para ver se ela consegue soltar. Primeiro vamos começar com 200 Nm nesse parafuso aqui. Deu 226, até passou um pouco. E o outro com 300 Nm.
306. Modo soltar, o de 300 Nm, vamos ver. Soltou. Eu falei 300, né, galera? Mas era de 200 Nm. Agora sim o de 300. Vamos ver. Demorou, mas soltou. 300 Nm. Agora eu vou apertar esse com 350 e esse 400. 350. 350. Nem vou apertar o de 400 agora, só o de 350 pra gente ver. Porque para apertar o de 400 precisa de muita força. 350 Nm. Não tá indo, galera. Não tá soltando. Vou tentar mais. Não foi. Então o torque máximo que ela conseguiu soltar foi de 300 Nm. Ela prometia 580, soltou 300. É claro, né, galera? 580 eu já sabia que isso não ia estar certo. As chaves de impacto que nós testamos aqui chegaram até 400, mas também eram mais caras. Tem que soltar na mão. Agora nós vamos fazer um teste para estimar o torque máximo de aperto. Para isso eu vou ficar apertando esse parafuso que está solto com ela durante 10 segundos. E depois, com o torquímetro digital na função pico, eu vou medir qual foi o torque necessário para remover esse parafuso. Vamos lá, 3, 2, 1... Torquímetro na função pico, vamos ver quanto torque é necessário para soltar. 223,8 Nm é aproximadamente o torque máximo de aperto dessa chave de impacto nesse cenário que nós estamos testando aqui. Como é o mesmo cenário, mesmo bit, né, mesma massa do bit, mesma porca, mesma chapa para todas as chaves de impacto, nós conseguimos comparar com precisão uma com a outra. Com relação ao torque máximo dela, ela prometia 580 Nm, conseguiu soltar até 300 Nm e apertar até 220 aproximadamente. Não entregou o que prometeu, porém, galera, eles colocaram aquele valor muito alto, né? Esse é o valor normalmente que essas chaves de impacto entregam nessa faixa de preço. E outra, a maior parte dos serviços você não precisa de um torque tão alto assim, tá bom? Portanto, vai servir muito bem para muitas aplicações. Você não precisa do torque máximo sempre. Será que ela consegue soltar parafuso de roda pelo torque que nós medimos, né, galera? Claro que consegue. Para esse carro meu aqui, ó, o torque da roda é de 120 Nm, o torque de aperto máximo. Então, eu sei que como sou sempre eu que aperto essa roda aqui, vai estar no torque. Bora soltar para ver? Ó. Soltou fácil e rápido, galera. Uma mão na roda, uma ferramenta dessa. Que beleza. Não faz sentido estar sofrendo à toa, né? Fazendo força, podendo se machucar, principalmente em posições ruins para dar manutenções no carro, em máquinas, desmontar uma lavadora, desmontar uma máquina, uma bicicleta, uma moto, um carro, sendo que você pode usar uma máquina dessa que é bem baratinha e faz uma força enorme dessa. Ah, e sobre os bits que vieram no kit, Marlon? Tá aqui, ó. Esse é um bit 21. Que não veio nesse kit, porém é um bit idêntico aos que vieram, só muda a medida. E eu tô usando já faz anos, galera, ó, e ainda não quebrou, não, tá bom ainda. Tem um desgaste, mas ainda tá bom. Vou apertar o parafuso de novo, usar o torquímetro para pôr de novo em 120 Nm. Beleza? E bora ver se a função parada automática dela vai funcionar. Então no modo soltar, vou acionar aqui a parada automática. Reparem que eu não vou tirar o dedo do gatilho, ó. Ó, desligou sozinha e soltou todo o parafuso, galera. Olha que beleza. Então essa parada automática dela funciona muito bem, hein? Melhor do que muitas que a gente testou aqui no canal, que deixava ali 1 ou 2 fiozinhos de rosca para você tirar com a mão. Legal. E outra dica que eu dou para vocês é sempre que forem apertar um parafuso com a chave de impacto, como ela é muito bruta, faça as primeiras roscas do parafuso com a mão. Porque se você vier direto com ela, o parafuso ou a porca pode entrar torto e você moer a rosca lá dentro sem perceber. Então os primeiros fios na mão, depois vem com a chave de impacto. O gatilho também tem uma progressão. Bora testar a progressão da velocidade no gatilho, ó. Tem diversas progressões, muito bom, e parada rápida, né? Bem legal. Então você consegue ir de forma mais delicada em alguns parafusamentos. Bora ver como que é essa bateria por dentro? Essa daqui é a bateria por dentro. Esse daqui é o indicador de carga. Botãozinho, LEDs, alguns diodos. Ele indica a carga baseada em tensão. Uma plaquinha com 3 MOSFETs. É o que a gente geralmente vê para chaves de impacto. Conectores com bom efeito mola. E os fios que levam a corrente para a bateria
são mais grossos do que somente os que leem a tensão. Tem uma espessura até boa. As baterias mostram 1.300 mAh cada uma. Como nós temos duas em paralelo, é para dar 2.600 mAh a capacidade real dessa bateria. Essa daqui é uma bateria boa por essa faixa de preço e que vai dar conta da ferramenta tranquilamente. Sobre a capacidade da bateria, é óbvio que não deu 6.000 mAh, né, galera? Eu testei aí e olha só, deu 2.555 aproximadamente mAh. É uma capacidade que está abaixo do que promete, porém, galera, uma bateria com 6.000 mAh seria bem mais cara do que isso. E com 2.500 mAh aproximadamente, você consegue soltar muito, mas muito parafuso, tá? Porque chaves de impacto são muito eficientes para aproveitar a energia da bateria para poder soltar parafusos. Então ela ficou na média de capacidade das baterias que vem em chaves de impacto até mais caras. Chegou a hora dele, o Exterminador de Baterias 2000, que é um projeto que eu construí que vai consumir muita corrente da bateria, até 30 amperes, e vai registrar a tensão. A bateria que tiver maior tensão pela corrente ganha. Claro, isso se a bateria conseguir chegar nos 30 amperes, que é o padrão que eu uso para células com duas em paralelo. Iniciando o teste, já registrou a tensão com a primeira corrente. Vamos chegando em 20 amperes, 17,89 volts. Já estamos drenando quase 500 watts da bateria. Vamos chegar em 30 amperes, 29,30, chegou em 30 amperes com 16,55 volts. Aqui em cima o negócio já começa a esquentar, né? Já está avermelhando. Vou parar o teste. E será que a bateria esquentou? Os MOSFETs não esquentaram e as células também não. A bateria passou no teste, consegue fornecer corrente suficiente para a ferramenta trabalhar. Medindo a resistência interna para ver o quão novas são essas células e também para ver se elas vão conseguir fornecer corrente sem esquentar tanto. Resistência total do pack de baterias, incluindo MOSFETs, 68,8 mA. Fazendo as contas, cada bateria tem 27,5 mA de resistência interna. Resistência interna boa, compatível com células novas e baterias de boa qualidade. Bora testar o carregador agora, ele promete fornecer até 1 ampere, 48 volts, já sabemos que não é, né, galera? Aqui, ó, 21,9 volts, corrente de 1 ampere. Vamos começar com 100 mA do teste. 100 mA, ele ainda deu conta, tem tensão, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 ampere, 1 em 100, 1 em 200... Suportou até 1,2 amperes, então deu mais corrente do que promete. Muito bom. Normalmente esses carregadores ficam na casa de 700 mA. Baseado na capacidade real da bateria que nós medimos, que é de 2.550 mAh, e que o carregador fornece até 1,2 amperes, o tempo de carga da bateria será de aproximadamente 2 horas. Não é uma carga rápida, porém também não é uma carga tão lenta. Conclusão e minha opinião sobre essa ferramenta aqui. Galera, por R$200 aproximadamente, já com frete grátis, uma chave de impacto dessa que vem a ferramenta, uma bateria, 2 soquetes e também carregador, tá muito barata essa ferramenta. Essa é uma ferramenta que você usa para todo tipo de manutenção. Desmontar bicicleta, carro, quer desmontar sua lavadora de alta pressão, quer desmontar qualquer coisa, quer pôr um parafuso maior na madeira, na parede. Isso daqui é muito versátil, galera. E vocês viram, você não faz força no punho, ela não tem um perigo de te dar um tranco aqui e machucar seu braço. Isso poupa um trabalho gigantesco, pessoal. Eu, por exemplo, adoro fazer manutenção no meu próprio carro. Então eu já troquei o agregado, as buchas do agregado, tive que descer o agregado inteiro, já troquei pastilha de freio dianteira, lona de freio, cilindro de roda, já troquei rolamento de roda. Galera, troquei junta da tampa de válvula, vela, já troquei um monte de coisa no meu carro que eu adoro fazer a manutenção. E sem uma dessa daqui, nossa senhora, ia ser muito mais sofrimento. Principalmente quando eu estava embaixo do carro, para soltar os parafusões lá que seguram as buchas do agregado do carro, numa posição ruim com a alavanca, eu fui forçar até me machuquei, porque a posição é ruim. Com uma dessa foi só chegar lá, ó, pronto. Então aproveita que tá por esse preço, galera. Eu não sei até quando vai ficar por esse preço. O link já com o melhor preço, o melhor frete, tá aqui na descrição. É só clicar e adquirir a sua. Se presenteie ou dê um presente para alguém e torne sua vida muito mais fácil. Isso daqui é uma belezinha até em casa. E como mais uma recomendação de ferramenta boa e barata, parafusadeira 16,8 volts compacta da Hanabi, que já tem 2 velocidades mecânicas, motor brushless, já vem com bateria e carregador, tem a opção com 2 e com uma bateria. É delicado o suficiente para parafusar parafusamentos na embreagem 1, mas é potente o suficiente para fazer um estrago. O vídeo para você se divertir e aprender testando ela tá aqui, galera. Clica lá e dá uma olhada que vale a pena. Ah, e ela fura concreto ainda porque ela tem a função impacto, bem completa por esse tamanho. Valeu, galera, até o próximo vídeo.